Bom, pessoal, vamos continuar com a aula sobre padrões de candlestick. Esse é o padrão Estrela da Manhã. Esse é um padrão de reversão baixista, como a gente pode ver na figura. É um setup de alta, psicologia. Os touros continuam a tendência de alta, formando uma longa vela de corpo verde. A lacuna que se abre para a segunda vela parece inicialmente alta, mas o pequeno corpo da estrela mostra uma possível perda de impulso. Os ursos voltam a entrar no mercado em vigor, idealmente afastando-se da estrela e impulsionando o preço para fechar bem dentro ou abaixo da primeira vela. Quanto menor o fechamento, mais decisiva é a vitória dos ursos sobre os touros. Aqui a gente vê como é importante quem opera candlestick conseguir ter uma boa noção de que o fechamento da vela é o ponto mais importante. O fechamento da vela vai te dar o padrão, confirmar a entrada do padrão e em seguida a confirmação se o padrão vai funcionar ou não. Aqui nós temos a representação gráfica, de onde o padrão tem que aparecer. E dessa forma, o padrão aparece aqui. Na base dele você tem a confirmação de ativação do padrão. O padrão sendo ativado, você entraria com a posição vendida, com stop acima da máxima e seguiria o trade. Próximo padrão é o Tweezer Top, ou que a gente chama de topo duplo. É um padrão de reversão baixista, que consiste em identificar o nível de resistência. Dois ou mais candles atingem o mesmo nível de preço e os candles devem ser de cores diferentes. Isso quando a gente fala em candle, porque você também tem o padrão de topo duplo base figura. É um setup que ele vem de alta. Psicologia. O extremo superior das sombras representa uma área de resistência. Os touros não estavam dispostos a comprar acima desse preço. E então os ursos retornam em força para reduzir o preço. O Tweezer Top se forma quando duas ou mais sombras superiores da vela se formam no mesmo nível, confirmando a força dessa resistência e a probabilidade da tendência de alta parar ou inverter para uma tendência de baixa. Confirmação. O preço é negociado abaixo do nível de resistência. A negociação dos preços abaixo do corpo e das velas de Tweezer Top é mais baixa e provavelmente indica uma reversão de tendência em vez de uma alteração na consolidação. Como a gente pode ver, essa é a formação do padrão. A partir disso, a gente tem a confirmação. Confirmação aqui perdendo essa mínima, você entra vendido, um stop acima da máxima. E aí você tem o mesmo padrão no fundo, que é o Tweezer Bottom. Tweezer Bottom é um padrão de reversão baixista. Ele tem uma alta probabilidade de reversão, dois ou mais candles em um nível de suporte, e os candles devem ser de outra cor. Setup de baixa na psicologia, o extremo inferior das sombras representa uma área de apoio. Os ursos não estavam dispostos a vender abaixo desse preço, então o retorno da força para elevar o preço age em seguida. O fundo se forma quando duas ou mais sombras inferiores da vela tendem à reversão na parte de baixo para reverter numa tendência de alta. A gente tem aqui o padrão se formando e a confirmação em seguida. O preço é negociado acima do nível de suporte. A negociação de preços acima do nível das velas do Tweezer Bottom ele é mais otimista e provavelmente indica uma reversão de tendência em vez de uma alteração na consolidação. Então esse é o padrão. E aqui a gente tem um fundo duplo montado nos candles. A tomada de posição se dá acima do padrão na confirmação, com o stop abaixo da máxima. E aí o próximo padrão que a gente vai ver é o Gap Tatsuki, que é um padrão
de continuidade de gap de candles. Mas esse vai ficar para o próximo vídeo, galera. Até daqui a pouco.